Glórias a Deus, a paz do Senhor, uma ótima noite a todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo aí. Tá segunda-feira abençoada por Deus aí, tá começando mais um Atrios Podcast. É o seu podcast cristão favorito. Uma boa noite, meu amigo, meu companheiro aqui de live, de programa, pastor Ricardo. Uma boa noite, pastor. Boa noite, pastor Raul. Boa noite a todos os irmãos que vão estar nos acompanhando nessa transmissão. Peço que desde já estejam acompanhando, compartilhando, interagindo com essa programação, que eu creio que Deus tem uma palavra, né, pastor? Eu creio. Hoje é um formato diferente, né? Hoje é o formato que a gente, geralmente a gente traz convidado, mas às vezes a gente trabalha com tema. E hoje nós vamos trabalhar com tema, né, pastor? Sim, hoje Deus deu uma direção diferente para a gente aí, Deus colocou no nosso coração de estar abordando um tema, é um tema muito relevante para os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Pastor Ricardo, já fala o tema aí já, e aproveitando você que já foi entrando, já estiver nos acompanhando aí, não se esqueça de estar compartilhando, estar marcando mais pessoas aí, para nós alcançarmos o maior número de pessoas que a gente conseguir aí, porque eu sei que Deus tem uma palavra ao coração de cada um. Lembrando, essa transmissão está sendo feita pela página da igreja, IAD Ágape Itapira, só que também logo depois esse vídeo também vai estar no nosso canal no YouTube também, que é IAD Ágape Itapira Atrios Podcast, que é o seu podcast cristão favorito. E o tema dessa noite, pastor Ricardo, qual que é o tema que nós vamos estar tratando nessa noite? Hoje nós vamos tratar sobre o tema perdão. Nós vamos pegar por base, pastor, ali em Mateus, livro de Mateus, capítulo 18, versículos do 21 em diante. Tema bem atual, né? É bem atual, né? E se tratando de perdão, na verdade é atual e é um tema que serve para todas as épocas, né? Sim. Porque nós somos carentes do perdão de Deus, nós somos falhos, somos pecadores, imperfeitos e somos carentes desse perdão de Deus. Glória a Deus. Pastor, já está aqui conosco já o irmão Joyce, o irmão Anderson. O irmão Anderson, hoje eu tentei falar com ele aqui para trazer para... Qualquer dia ele vai vir aqui numa oportunidade para contar o testemunho dele. É homem de Deus, sim, a qual Deus transformou e fez milagre e tem trabalhado aqui na nossa igreja no setor de missões, né? Missões e evangelismo, e tem feito um trabalho muito bom. Está conosco também aqui, né? O irmão diácono Euvaldo e o presbítero Elisandro. Cadê seu microfone, Elisandro? Tá mesmo, hoje tá sem aí, não vai interagir com a gente. E eu vou falar uma coisa para você, pastor Ricardo. Nós temos a melhor equipe técnica de todos os podcasts. Esses homens que são sensacional. Sem dúvida. Fenomenal. Eles que preparam tudo, eu falo, não fica com a parte mais fácil, né? Não fica com a parte mais fácil de botar a cara e tá falando aqui e tudo, mas eles ficam com a parte mais difícil, que é organizar tudo, montar aí para sair a qualidade do som, da imagem. O Elisandro, só hoje, só que ele deixou a desejar, porque ele tá sem o microfone dele para estar interagindo com a gente. Já vai estar arrumando. Ele você tá ali trabalhando para... É o primeiro que chega no estúdio nosso, aqui no estúdio da Atrios. É o primeiro que chega, quando a gente chega já está tudo montado, já está tudo preparado aqui. Pessoal esforçado, né? Eu quero também agradecer a todos os irmãos aí que têm acompanhado, têm curtido. Irmãos, nosso objetivo é estar transmitindo a palavra do Senhor Jesus, né? E hoje eu estava orando o dia todo e pedindo a Deus. Falei, Senhor, será feito conforme a sua vontade. Porque tudo que nós fazemos é segundo a vontade de Deus mesmo, né? Irmãos, tudo que acontece ao nosso redor, em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, tem o trabalhar de Deus, né, pastor Raul? Se Deus permitir, sucede, procede, né? Se Deus não permitir, meu irmão, pode fazer o que for, que não vai acontecer nada. Adianta, né? Todos os nossos planos, é que nem a palavra fala, né? A gente faz os planos e tudo, mas é Deus que comanda, é Deus que controla tudo, né? Se não for Deus direcionando todo o nosso projeto, aquilo que a gente vai fazer, a gente sabe que não prospera, né? Aleluia. Eu quero agradecer aqui também todos os ministérios de Itapira,
todas as igrejas, todos os irmãos. Peço que vocês estejam orando por nós, por esse projeto, por esse trabalho, né, pastor Raul? Sim. Orando pelas nossas vidas, famílias, porque nós somos carentes das orações. Sem perca de tempo, o senhor já falou aquilo que o senhor ama falar? Sim, só lembrando de novo, não se esqueça de estar compartilhando e estar marcando pessoas aí, porque hoje é uma palavra abençoada, esse tema é um tema muito importante e que essa live e esse programa que vai estar depois no nosso canal no YouTube possa alcançar o maior número de pessoas possíveis para que Deus possa falar o coração de muitos aí. Sobre o perdão, se tem uma coisa que nos tira a paz, é a mágoa, né, pastor? Sim. Rancor, angústia. E o perdão, ele é um causador de tudo isso, né? É uma coisa que limpa, né? Vamos falar, um o remédio. Perdão não. Na verdade, a falta do perdão que é o causador, que traz esses malefícios da alma, né? Sim. Algumas enfermidades da alma. E o perdão é como um remédio que vem, que limpa muitas dessas enfermidades, né? Meu Deus. E tem muitas pessoas hoje que estão nos assistindo aí, às vezes, não estou falando aqui de religião, mas a gente está aqui como cristão, evangélico, né? Então a gente tem propriedade mais para falar acerca daquilo que a gente conhece e tem vivido. A gente conhece bastante pessoas, né, pastor? Que às vezes estava trabalhando na obra, estava fazendo de alguma forma a obra do Senhor Jesus e hoje em dia não consegue mais, está parado na sua casa, né? Não vai mais à igreja, não consegue mais evangelizar, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais orar, se frustrou devido a alguma mágoa, alguma decepção, Sim. né? Isso tudo só traz prejuízo. Sim, né? Com certeza. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Porque é que nem a gente sempre falou aqui, que a igreja é formada de membros e os membros são pessoas, né? Pessoas falhas, que têm os seus defeitos, que erram ainda. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. E as pessoas, às vezes, vamos falar assim, às vezes as pessoas falam coisas, decepcionam umas às outras. A palavra nos ensina que Deus é aquele que nunca nos decepciona. E quando nós, infelizmente, quando nós olhamos para as pessoas, às vezes depositamos, vamos falar assim, depositamos a nossa esperança, alguma coisa nas pessoas, às vezes nós nos frustramos, porque nós somos falhos, Sim. Nós erramos, nós podemos decepcionar as pessoas, mas o único que não decepciona é o nosso Deus. Esse aí, a gente pode falar com toda propriedade, você pode depositar sua confiança, sua esperança totalmente nele, que esse aí nunca vai nos decepcionar, né? E é o que nem o pastor está falando, o que acontece com muitos hoje em dia é isso. Pessoas depositaram talvez a sua esperança, depositaram a sua visão em pessoas que são falhas e acabaram se frustrando, se decepcionando, e hoje, infelizmente, muitos estão afastados do caminho do Senhor por causa disso, né? Perderam o foco, né? Por se frustrar. Sim. Irmão Lisandro, já está preparado aí com o seu microfone? Já estou preparado. Depois nós vamos entrar numa área aí que essa você conhece bem. Conhece. O perdão, perdão não. A mágoa, o perdão, na verdade, ele é o remédio para a cura de muitas enfermidades, né? Da alma, Sim. Principalmente. Mas a mágoa, irmão presbítero Lisandro, ela não só adoece a alma, mas ela traz a doença física também. Traz. Isso é cientificamente comprovado, né? Exatamente. A depressão é uma delas, né? A depressão é considerada uma doença, né, na alma, mas que traz muitos prejuízos para a saúde, né? Você já sentiu mágoa? Muito. Né? Isso faz muito mal para a gente. Faz. Muito. Enquanto a gente não libera perdão, é complicado. Porque muitas vezes a gente não quer perdoar porque a gente acha que... Muitas vezes não quer dar o braço a torcer por causa de muitas coisas, né? Eu acho que vai ser um pouco de egoísmo, nossa. Sim, exatamente. Na verdade, é que nem na oração lá do Pai Nosso que Jesus ensinou, né? Que tem a parte lá que fala assim, perdoai as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido a quem os nossos devedores. Às Sim. vezes se torna um pouco de hipocrisia da nossa parte, nós É um egoísmo. querer o perdão de Deus, sendo que às vezes nós mesmos não conseguimos. A gente não libera o perdão por irmão. É isso aí mesmo. É É complicado. um né? egoísmo. É. Porque a gente está aqui, nós estamos aqui falando acerca de algo, por exemplo, nós estamos falando em nome de Jesus, porque nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas nós sabemos que quando nós pedimos perdão, né, Ele é fiel. com um verdadeiro arrependimento e não praticamos mais, nós somos perdoados, né? Sim. E por que às vezes nós temos uma dificuldade tão grande em perdoar as pessoas, né? Isso é... Eu tenho uma amiga, ela é cristã, tudo, mas assim, ela tem um sério problema nessa questão do perdão. Hoje em dia é bastante. Ela né? não perdoa de jeito nenhum uma pessoa da vida dela. Esses dias eu perguntei para ela, e se ele chegasse e pedisse perdão para você? Eu não perdoo. Tem bastante gente. Entendeu? desse- Mas você vê que aquela mágoa acaba com ela por dentro. Entendeu? Você vê que aquilo destrói ela. Aquilo afeta ela nas outras coisas dela. Mas, assim, a pessoa ela acaba se magoando tanto, né? Aquilo afeta a pessoa tão grande lá no fundo da alma que a pessoa ela não consegue liberar perdão. Mas o que a pessoa acaba não entendendo é que aquilo está fazendo mal só para ela mesma. A outra pessoa não está. É verdade mesmo. Aquilo está consumindo ela por dentro. E é uma coisa que vai, que nem falar, uma coisa vai alimentando a outra. Quando você tem essas coisas guardadas dentro de si, que nem assim, isso aí vai trazendo uma série de outros prejuízos, não só para, vamos falar, não só para a alma da gente, mas fisicamente também, né? Você fica com essa coisa impregnada e tudo, e é que nem falar, é que nem uma doença. Pois uma doença que vai infeccionando, e cada vez mais você vai se prendendo naquilo. E você sabe que... vamos ler aqui, vamos ler o texto aqui, assim fica mais fácil para a gente ter um respaldo bíblico naquilo que a gente está falando, né? Então, onde eu disse é Mateus 18, do versículo 21 em diante. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que perdoar? Que eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Tremendo isso, né? Esse texto aí, quando Jesus vai falar isso. Você já fez essa conta aí, pastor? Na verdade, Eu já vi muitas pessoas. Eu não me recordo do número exato, mas eu já ouvi bastante pregadores falar. Já fizeram a conta, né? Quanto que dá eles? Não, irmão Evaldo, faz a conta para nós. Usa a calculadora. 490, né? 490? 490. Só que isso também é uma forma de Jesus falando, né? Ele já fez a conta, fazendo... pastor. O pastor Ramiro já fez a conta. Às vezes a gente fica fazendo essa conta, mas na verdade o que Jesus está falando é, irmãos, pensa que você tem que perdoar todo dia. Todo dia, toda hora, né? O tempo todo. Sim. E também não esquecer que também nós recebemos perdão, né? Sim. Porque quando a gente fala assim, dá a impressão que só o povo erra contra a gente, só o próximo erra contra a gente, sendo que a gente também erra muito. Vamos falar, praticamente todos os dias nós necessitamos do perdão de Deus, né? Sim. Porque nós somos tão falhos, nós erramos, nós falhamos tanto. Nós erramos de todas as formas, né? A gente erra na forma de pensar, na forma de olhar aquilo que a gente diz, né? Porque Deus, ele conhece na sua onisciência, né? Conhece nossos pensamentos, sabe o que é aquilo, os nossos sentimentos, Deus conhece. Então a gente peca demais. E nós necessitamos do perdão de Deus, né, pastor? Eu tenho isso para mim, é uma coisa que é na oração pessoal minha, que eu sempre gosto de mencionar para Deus, que eu sempre gosto de falar assim: Senhor, perdoa os meus erros, as minhas falhas, perdoa tudo aquilo que eu tenho feito, ou falado, ou até mesmo pensado, que às vezes possa ter desagradado o coração de Deus, porque às vezes nós erramos, nós falhamos até no pensamento. O pensamento acaba saindo primeiro, a gente não tem nem tempo, E né? o interessante de você ver assim, quem fazia isso também é Jó. Setas, né? Você vê Jó lá, que fala que Jó oferecia sacrifícios a Deus para perdão, às vezes, dos pecados, que porventura, talvez os filhos dele pudessem ter cometido contra Deus. Ou seja, Jó não sabia se eles tinham pecado, se eles tinham falado algo contra Deus, vai falar, mas porventura, então eu já vou pedir perdão, eu já vou oferecer sacrifício a Deus, para que Deus venha perdoar. E às vezes nós também somos assim, porque às vezes nós nem percebemos que nós erramos.
Às vezes, durante o dia, nós pecamos contra Deus, fazemos, ou até pensamos e falamos coisas que entristecem o coração de Deus, e às vezes nós nem percebemos. Então, às vezes, é bom a gente ter essa reflexão, falar, Senhor, se eu fiz algo que entristeceu o seu coração, se eu fiz algo errado, que o Senhor possa me perdoar. É bom a gente ter essa mentalidade, né? Sim, eu estou procurando aqui, pastor, que eu perdi aqui. Estava lendo aqui os comentários aqui. Irmãos, como diz o Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né? É verdade. Sempre tem disso. Ó, e é bom os irmãos já estiverem aí, enquanto você vai acompanhando. Eu estava aqui com um comentário aqui. Peraí. Pode ir procurando enquanto isso, você que está nos acompanhando aí, quiser mandar comentários aí, mandar sugestões, alguma pergunta, manda aí já para estar interagindo com a gente, para estar deixando a live mais dinâmica e tudo. Isso. Não se esqueça de estar compartilhando e estar marcando mais pessoas aí. Encontrou, pastor, o comentário? Aqui, ó. Irmão Anderson, Bastante comentário abençoado aqui, bem... presbítero. Muitas das vezes as pessoas dizem que perdoa, mas não quer mais ter comunhão com as pessoas, ou seja, não perdoou de coração. Creio que quando é um perdão verdadeiro, a comunhão volta ainda mais forte. Verdade, isso é um fato, né? É que tem bastante gente que tem essa falácia, né? Falar assim, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui, e ele longe de mim. Ou seja, parece que é um perdão, então, que não foi por completo, né? Aí não. Eu se fosse Jesus, tudo às vezes. se Jesus falar, então, eu perdoo você, mas você aí e eu aqui, pronto. Fica lá e eu aqui, né? É bem complicado. Glória a Deus. A irmã Patrícia, missionária também, já entrou aqui. É bênção de Deus, irmã. Ela entrou ou foi marcada aqui? Eu marquei ela. Você marcou. É que ela assiste sempre, né? Sim. Então, como ela ainda não entrou, eu já marquei Vocês me ela aqui. perdoam que eu sou bem ruim de rede social, viu? Aqui o irmão Anderson também, o irmão Anderson ele nos ajuda aqui a formar um esboço aqui, né? É bom, vai dando pauta. Mas quando perdoamos, nos libertamos de uma prisão que pode nos levar a caminhos obscuros. Ele é cheio de palavras. Ele tem uma desenvoltura para falar que é tremendo, irmão Anderson. Ele é espetacular. Tem hora que ele joga umas palavras assim que eu falo, meu Deus, que coisa linda. Falar em espetacular, vamos abrir um parênteses. Que culto espetacular ontem, pastor Raul. Bênção de Deus. Que bênção de Deus, né? Muito acompanhando, gostoso. falou também que foi tremendo o agir Que de Deus. culto espetacular ontem. Saímos edificados, né? Glória a Deus. Se o senhor fica magoado muito fácil? Antigamente, sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sou bem tranquilo. Eu já tomei tanta pedrada, tanta pancada aí que você vai acostumando e eu falo que Deus possa abençoar. Eu creio que vai passando todo mundo, o tempo, né? É. Nós vamos criando uma das armaduras lá, a coraça. Né? É. Hoje em dia eu sou bem Mas tranquilo. eu já fui mais... Não sou de guardar mágoa. Mas como que a gente vai nem falar? Mais sensível. Eu já fui mais. Né? Hoje eu já, com as pedradas da vida, a gente vai criando uma... Eu acho que é uma resistência, né? Isso, é maturidade. Maturidade. É como quando a gente fala de imunidade, né? A gente vai ficando imune. E entendendo, a maturidade, nesse caso, os irmãos vão concordar comigo. Quando a maturidade que eu estou falando aqui, é que a gente também vai entender, às vezes, né? Sim. Ou se tudo que a gente vê ou ouvir, a gente se magoar, meu Deus, a gente não vive. Não. A gente não vai conseguir viver. Você Até porque, às vezes, pastor Raul, isso, quando a gente está com a mente, às vezes, doentia, ou falta sair essa imunidade, que a gente, como coisa, está vulnerável, né? Vulnerável. Qualquer coisa vai Muito nos abalar. sensível, né? Isso, vai nos abalar. Às vezes a gente vê uma coisa que não é. O irmão passou perto de mim, ou o meu amigo passou na rua, ele não me cumprimentou, ele atravessou, ele virou o rosto. E às vezes não é. Sim. Né? E isso já vai criando, e às vezes não é isso, né, pastor Raul? A gente tem que vigiar nesse tipo de coisa também, né? É porque às vezes é que nem assim, se você já está com o seu coração talvez fechado por alguma coisa, qualquer coisa que aconteça, às vezes já é motivo já de você estar alimentando um ressentimento, alimentando uma mágoa. Eu, graças a Deus, eu acho que os irmãos que me conhecem aí sabem que eu sou tranquilo nessa parte. Pela misericórdia de Deus, eu não sou de guardar mágoa, não sou de guardar ressentimento. A pessoa pode fazer qualquer coisa depois, eu estou conversando de novo. É mesmo? Tô brincando. Então, daqui a pouco o senhor prepara
um trechinho de um louvor para o senhor cantar para nós aí? É que, na verdade, Capela, tem que deixar na capela. expectativa, né? Porque para nós atingir o número de inscritos, né? Então, isso aí Pessoal, força, continuemos com a hashtag Canta Pastor Raul, hein? Canta, Pastor Raul. Está aqui aí também quase tá ligado gerando uma conosco mágoa, já disse. o irmão pastor Maximiliano, Pastor Mi. pastor Mi Machado. Agora, Esse é tocha. agora é mineiro. Esse é Esse tocha. tocha, é homem de mineiro Deus. agora? Precisa trazer ele aqui qualquer dia. Com certeza. É mineiro, está morando em Monte Sião. Homem de Deus, bênção de Deus, está conosco também. A irmã Ruth, a paz do Senhor, pastores, glórias a Deus. Irmãos, irmão Evaldo está sem microfone ali, está nos ajudando ali. Já ficou magoado muitas vezes também ou não? Não é experiência boa não, né? Fala isso. Ele tem uma voz suave. Ele tem uma voz muito suave. Já fiquei sim várias vezes. Mas é igual o pastor Raul falou, a gente vai aprendendo. Por que existe o perdão? Porque existe o erro também, né? Verdade. Se não existisse o erro, não existiria o perdão. E a gente tem que entender também, às vezes, o lado do outro, né? Uma vez eu falei, e geralmente eu faço assim, para que deixe a pessoa mais confortável também, mesmo eu estando certo ou não, eu peço perdão para a pessoa. Sim. Porque deixa a pessoa mais à vontade, para entrar também um pouco na mente da pessoa, para dar um passo atrás também. Eu vi isso de um pastor ontem. Foi, né? Às vezes, mesmo a gente achando que a gente deve ouvir um pedido de perdão, a gente pediu perdão. Né? Isso, eu faço assim também. E geralmente funciona. Porque aí você quebra, talvez, a mágoa, o ressentimento que outra pessoa esteja ali. Você desarma ela acerca disso. Porque o perdão é uma coisa tremenda. Tem um poder tremendo no perdão. Não só para quem está liberando ele, mas para quem está recebendo também. É uma via de mão dupla. O perdão ele vai trazer benefício para quem recebe e para quem libera. Verdade. Você sabe que o perdão ele é uma barreira, né? Ele é uma barreira que nos impede de continuar a nossa caminhada. E às vezes mesmo dentro do lar, né? A gente tem visto isso é muito grave, pastor. Entre família, né? Marido, esposa, os filhos e os pais, irmãos. E o interessante quando se fala acerca do perdão, perdão é algo que, assim, que você libera, assim, mas não necessariamente porque a outra pessoa mereça esse perdão. Porque vamos pegar a nossa maior referência de todas, Jesus. Jesus lá crucificado lá, Jesus pregado na cruz do Calvário lá. Uma das frases que Jesus vai dizer naquela cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, as pessoas que estavam crucificando, que escarneceram, que maltrataram o nosso Senhor, mas olha que lição tremenda que Jesus deu. Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Talvez tem pessoas que falam coisas para a gente, nos magoa, porque talvez ela não teve um encontro verdadeiro com Jesus, ainda não entendeu a questão da graça, da salvação, do perdão que vem de Deus. Está conosco aqui também meu amigo... Deu uma parada que deu uma... Meu amigo Cleovanir Fernandes, do Ministério do Belém, meu companheiro de trabalho lá. Uma boa noite, paz do Senhor Jesus. Então, é aquilo que o irmão Anderson disse. O perdão, quando a gente perdoa de coração, realmente, ele é esquecido, né? Não adianta, eu perdoei, mas todas as vezes que eu falar com... Por exemplo, o pastor Raul fez alguma coisa. Pastor, eu te perdoo. Mas todas as vezes que a gente for... Você ficar trazendo à tona novamente... Aí não é perdão, né? Na verdade, você não liberou, né? Na verdade, você emprestou, ele pegou de volta. Você não liberou ele realmente mesmo. Às vezes acontece bastante disso. Quantas pessoas às vezes falam assim, eu perdoo, mas não quer nem ver a cara dele mais. Na verdade... Ele lá, eu cá. Ele lá no canto dele, eu aqui e tudo. Na verdade, não perdoou coisa nenhuma, né? Só tirou um pouco da mágoa do ressentimento, mas... Irmãos, vamos falar a verdade, o céu é o mesmo, nós vamos viver todos juntos, né? Sim. E com mágoa, nós não vamos conseguir chegar até o céu. Fala, irmão Elisandro, que eu sei que você está aí ansioso para falar algo. Nem tem como ir para o céu com mágoa, né? Chegaram no céu e falar,
Ô Senhor, deixa Como é? nesse canto aqui, deixa aquele lá que eu não vou me com a cara dele. Como você vai falar com Jesus? Fala, então, Jesus, nós vamos ficar aqui porque eu não me misturo com aquela gentalha ali, não. Eu não quero ficar perto deles, né? Deixa a minha mansão eu quero aqui, a mansão dele o senhor deixa lá no outro quarteirão. Não vai tem dar como. muito certo. Então vamos perdoar aqui, vamos todo mundo Melhor junto. chegar lá e todo mundo lá feliz, todo mundo. A Perdoar glória. 70 vezes 7, pastor. Não é fácil. Não é fácil. E é que tem assim, outra coisa também que geralmente bastante gente fala. Então, comigo errou uma vez só. Você errou uma vez só. Só que você vai contra o que a palavra de Jesus nos ensina, né? A pessoa fala, errou uma vez só. Mas e se errar mais vezes? E aí você tem que liberar o perdão mais vezes, tudo. Então. O Evangelho nos confronta de tamanha forma, né? Nos confronta tudo aquilo que nós pensamos de errado, tudo aquilo que nós falamos de errado, principalmente acerca disso. Porque eu já vi bastante, às vezes eu também já, no passado eu já falei bastante assim também. Ó, comigo errou uma vez, beleza. Acabou. 2 vezes até vai lá. Agora a 3ª vez já era, acabou. Acabou. Mas depende um pouco desse erro, né? Eu sempre falei isso. Só que o interessante é que Jesus não detalha o erro ali, não. Jesus só fala, perdoa. Não Exatamente, bota- né? Eu passei por há um tempo atrás, alguns 20 anos atrás, Tempinho e... eu passei por uma situação meio complicada que eu falei para a pessoa que a chance comigo era uma vez só. Não, mas a gente tem essa falácia. Aí o Entendeu? Evangelho vem de encontro e... Ou seja, você fez sua escolha, comigo é uma vez só. Entendeu? Eu falo isso sempre, mas é outras coisas, né? Mas aí é uma opção. Mas eu perdoei a pessoa, pastor. Não, o perdão tem que existir. O perdão, né? não, eu liberei Sim. o perdão. O perdão foi liberado, entendeu? Mas assim, é a situação, né? Assim, E hoje em dia, se você encontra essa pessoa novamente, você abraça, convive, ou... Pastor Raul, sem e suas problema nenhum, polêmicas? não tenho problema nenhum com essa pessoa mais, entendeu? Não sei se ela tem comigo, Sim, então você liberou realmente. entendeu? Perdão. Mas eu estou em paz. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Edna, a paz do Senhor, irmã Jéssica e José Felipe são meus sobrinhos. Nós estamos tratando hoje acerca do perdão. Perdão. Isso aqui vamos até deixar um ponto aqui importante aqui. É Deus que talvez está falando com certas pessoas aí. Talvez você tenha alguma pessoa, talvez até algum familiar que você esteja magoado, alguma pessoa que você está aí com alguma coisa, com alguma mágoa. Aproveita que Deus está falando com você nessa noite. Manda uma mensagem no WhatsApp, ou então se conseguir falar pessoalmente com a pessoa, fala assim, me perdoa. Talvez você vai ver como isso vai te fazer bem. Né, pastor? Com certeza. Irmãos, se tem uma coisa que nos deixa aliviado, é a consciência tranquila, né, pastor? Você deitar, encostar a cabeça no travesseiro e poder dormir. Sim. Com aquela consciência tranquila, né? E a mágoa, às vezes, ela não nos deixa, ela acarreta muitas coisas, muitas enfermidades na nossa vida. Isso que o pastor Raul disse é uma coisa muito interessante e séria, né? Que é tão importante a gente aproveitar as oportunidades, né, pastor Raul? Sim. É que nem De falando. conserto, eu acho que vai muito da gente olhar, pensar um pouquinho mais, né, irmão Lisandro? A gente estudar mais o que aconteceu. Às vezes, pastor, uma coisa que eu aprendi com caminhar, com a caminhada, alguns anos que a gente tem, se coloca no lugar da pessoa também, né? Lógico que, dependendo da situação, estamos falando aqui de um contexto de perdão, de um irmão que errou, falou alguma coisa, que agiu de alguma forma, né? Não vamos ao extremo. A pessoa, mas né, fez coisas horríveis, horrendas, terríveis, né? Vamos, por que não dizer até criminosa, crimes? Não é isso que a gente está dizendo. Se bem que a palavra do Senhor nos manda perdoar a todos, né? Manda O perdão perdoar a todos, E essa né? questão com o pastor. Inclusive, aquilo que o Senhor falou, né? Até aqueles que estavam crucificando, pediram para crucificar Jesus. Jesus falou na hora, né, pastor Rui? Sim. Perdoa que eles não sabem o que fazem, né? É tremendo isso, né? O próprio Estevão, né? Sim. Ali quando Sendo estava apedrejado. Fez o apedrejado. exemplo de Jesus, né? Perdoando aquilo que
estava atacando as pedras e tudo, quando Estevão viu os céus abertos. É tremendo isso, né? Sim. Ele foi... Segundo a palavra, não importa que a pessoa fez, né? E tem uma coisa Pecador. A gente sabe que não é fácil, às vezes é difícil, mas aproveita a oportunidade, ore a Deus, busque de Deus. Você tem um coração para que você tenha um coração perdoador e você tenha paz. Você merece essa paz. Você merece essa chance. Talvez você está aí, muitas das vezes não consegue crescer na sua vida, não consegue caminhar, ir para frente. Às vezes tem novos horizontes, novas oportunidades e a pessoa fica presa no passado por uma mágoa. Sim. Você tem que acertar o seu passado para você dar continuidade no seu futuro, né? Tem certas coisas que você... É que nem foi o pastor tinha ministrado esses dias, acerca de Onésimo sobre Filemon. Ou seja, Onésimo foi alcançado pela graça. Mas ainda tinha coisa que ele precisava acertar. Tinha coisa que precisava ser consertada. Voltar lá na casa precisava de Filemon, voltar, né? e se reconciliar para dar continuidade no ministério de Jesus. E isso é interessante. Quando nós conhecemos a Cristo, conhecemos a graça salvadora de Jesus, tem certas coisas que ficou ali para trás. E lógico que Jesus nos perdoa de tudo, mas tem certas coisas que nós precisamos acertar para a gente poder dar continuidade. E uma coisa que você falou interessante, pastor, nunca perder a oportunidade de pedir perdão, de demonstrar essa questão do perdão, da graça, porque eu vivenciei uma coisa uma vez. Eu tinha feito um velório. Aí o rapaz que estava lá era o pai dele que tinha falecido. Aí depois ele chegou comigo, ele estava bem magoado, estava bem triste. Aí ele tinha falado, ele pegou e falou assim comigo, que pouco antes ele tinha umas desavenças com o pai dele e tudo, e ele não conseguiu pedir perdão para o pai dele. Ele estava arrependido. Aí nós fizemos oração e tudo. Eu falei assim, agora, vamos falar assim, sinceramente, agora não tem mais jeito. Seu pai partiu para a glória e tudo, está em paz com Cristo, mas se humilhe nos pés de Jesus. Você não conseguiu pedir perdão para ele, mas Jesus conhece o seu coração e tudo, então pede para ele. Só que o que a gente tira disso é não perder a oportunidade. Isso. Quanto mais rápido você limpar aquilo do seu coração, você tirar a mágoa, a tristeza, liberar esse perdão, melhor é. E uma vez eu estava ouvindo testemunho do padre Marcelo Rossi. Eu achei uma história muito interessante que ele disse. Ele disse que ele nunca havia conseguido falar para o pai dele que ele o amava, né? E ele sentia essa necessidade de dizer para o pai dele, pai, eu te amo. Né? E foi brigando com aquilo. Às vezes nós temos muito também esse negócio de orgulho, né? Sim. A timidez, aquele negócio que impede, né? E eu me lembro que eu estava assistindo aquilo lá, estava vendo pela TV, e quando eu ouvi aquilo lá, aquilo me impactou, pastor Raul. Me impactou. E eu me lembro que o meu pai, ele chegou, meu pai trabalhava na roça, e ele chegou, ficou andando ali para minha casa, eu me lembro, me recordo, eu era bem jovem, 14, 15 anos, e eu me recordo que eu fiquei beirando meu pai alguns dias, porque eu também tinha o desejo de falar, mas tinha um bloqueio, né? E eu cheguei um dia, aproveitei uma oportunidade, cheguei perto dele, falei, pai, eu te amo. Ele não entendeu muito bem, olhou assim. É interessante e voltou a fazer o que estava falando, né? Pessoa, né? Aí eu cheguei e falei, meu pai, eu te amo. Mas bem rápido mesmo, sabe? Falava e saía. Quando eu vi, ele procurou assim e falou, o que você está falando? Você veio 2 vezes aqui, resmungou e não disse nada. O que fala? Fala. Eu falei, não, só queria falar para o senhor que eu te amo. De longe. Ele abaixou a cabeça e a voz embargou. E ele ficou com a cabeça baixa. Uma coisa tão, Até depois tão simples, né? Mas dá para você ver que causa depois ele olhou e falou, eu também te amo. Pastor Raul, que coisa. Hoje em dia, meu irmão, te amo para lá e te amo para cá. Foi quebrar o bloqueio. Até porque eu não tinha mágoa, né? Nunca tive mágoa do meu pai e nem ele de mim. Mas assim, depois daquilo, hoje ele liga para mim, né? Ele sempre liga para mim, liga para os meus irmãos. E depois, antes de terminar, eu falo, eu te amo, viu? Ele também fala, eu também te amo. Isso é eu com meu pai, eu com a minha mãe, meus filhos. Isso é muito bom, pastor Raul. Isso é bom. Isso quebra a barreira. Meu irmão, mais uma vez, eu quero
como que eu falo? Confirmar a palavra, perdoa. Perdoa. Aquele que a Bíblia fala, né? O próprio Jesus fala, né? Se você quer entregar alguma oferta para Jesus e tem alguma coisa para consertar, conserte, peça perdão. Mas, pastor, irmão, às vezes falta um diálogo, né? Falta um retroceder um pouquinho, ouvir aqui, ouvir ali, mas faça isso, perdoa. E um perdão é uma coisa tão simples que pode mudar muita coisa na vida de uma pessoa, né? Agora você falando disso, que eu lembro de um filme que eu tinha assistido uma vez também. É meio engraçado a parte lá, mas tem a ver assim, com o que nós estamos falando. Aí tinha um rapaz lá e tudo, né? Aí ele estava ouvindo a palavra e tudo. Foi na igreja, tinha saído com a moça, foi na igreja e ouviu acerca também do perdão. Aí ele lembrou que quando era no tempo da escola, quando ele era mais jovem, ele fazia bullying com um rapaz, fazia bullying com outra criança lá da escola e tudo. Aí quando ele ouviu essa palavra, que ele foi nessa igreja com essa moça, ele volta para casa dele, ele pega o telefone, aí ele liga para esse rapaz, que ele já não via há anos, sabe? Agora já estava adulto e era na época da escola. Aí ele pega e liga e fala, eu queria pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz com você, eu era imaturo, eu era inconsequente e tudo. Aí eu achei até engraçado, porque aí o rapaz lá que recebeu o perdão falou, não, tá bom, eu te perdoo tudo, eu entendo e tal. Aí falou. Aí depois, quando eu desligo o telefone, ele estava com a agenda lá assim, estava escrito assim, pessoas para matar. E o nome dele era os nomes da lista. Parece uma coisa bem tonta assim, mas vamos ver. A gente brinca e tudo assim, mas eu achei interessante isso, que um dos nomes da lista, pessoas para matar, era o nome dele. Só que na hora que ele pediu o perdão, o rapaz pegou e riscou o nome dele da lista. Parece uma coisinha bem tonta assim, mas às vezes você não sabe como o inimigo talvez está trabalhando no coração de alguém. Como o inimigo está... sim, é uma coisa toda. Eu achei engraçado no filme. Mas faz todo sentido. Aí pode usar, matar, mas o quê? Matar a amizade, matar sim. né? Denegrir a imagem para outras pessoas, matar a expectativa que ela tinha de você. O pastor Mi está dizendo misericórdia aqui. Não, eu lembrei, assim, eu achei engraçado isso. Falei assim, misericórdia. Falei assim, mas quebrou, né? O laço que tinha ali quebrou. Quebrou o laço do passarinheiro. A irmã Edna está dizendo, eu perdoo. Mas ela lá é o cara. É o que nós tínhamos comentando lá na... Eu vou falar uma coisa para vocês. Pastor Raul, eu preciso assistir esse filme. Eu vou ler. Porque eu passei... Aconteceu comigo da mesma forma. E eu, para ser sincero, que eu falo assim, porque quando eu estava na escola, eu era também um pouco imaturo e tudo. Tinha questão do eu bullying. Vou falar para você. Eu pensei em pegar o telefone e ligar para um monte eu de não gente. sei se o rapaz tem uma agenda dessa. Não, mas não tem, não. Ele é meu amigo até hoje. E você vai falar algo? Pode falar. O pastor Mi falou, o laço quebrou e nós escapamos. Aconteceu comigo da mesma forma. Quando na escola, eu me recordo que uma vez eu fiz uma brincadeira com um rapazinho, é meu amigo, não vou citar o nome dele aqui, lógico. Eu fiz uma brincadeira com ele e foi mentira. Eu menti, como que a gente vai chamar? Bullying, sei lá. Não, é o bullying. Não sei, eu menti. Eu criei toda uma situação, eu com alguns companheiros lá, eu criei toda uma situação. E depois, quando ele se viu que desmenti, eu vi que ele se constrangeu. Na época, por causa da nossa pouca idade, eu vi que ele não ligou muito, né? Ou ligou e ficou. Mas vocês sabem que eu me recordo, porque daí eu já fui para a igreja, né? Eu creio que eu já ia na igreja, mas era aquela coisa de criança. E eu me recordo que eu nunca me esqueci daquilo lá. Eu nunca me esqueci daquilo. Eu via ele, depois a gente cresceu, eu me casei, eu creio que ele também tem a vida dele, né? E eu sempre que eu encontro com ele, a gente conversa. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E era um serviço de roça, porque eu trabalhava na roça, no comecinho. E eu me lembro que chegou chegou o horário de almoço, a gente sentou todo mundo junto para almoçar. E o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu me recordei daquela brincadeira, do que eu havia feito. Acho que havia passado 15, 20 anos já.
E eu me recordei daquilo lá. E a gente conversando, a gente brincando, ele talvez nem se lembrava mais, ou lembrava, mas não citou. E eu fiquei ali e eu me recordei daquela situação e o Espírito Santo falou no meu coração. É o momento. Peça perdão a ele. Acertar uma coisinha que talvez tinha ficado... Pastor Raul, no primeiro dia, eu não pedi perdão. Eu falei, eu vou lembrar ele daquilo lá, eu vou lembrar ele que talvez ele vai ficar chateado comigo, porque foi uma situação constrangedora. E mesmo com a minha pouca idade, mas eu sentia que aquilo lá, se fosse comigo, eu não ia gostar. E no outro dia, a gente trabalhava junto na mesma coisa, na mesma oportunidade. Ele sentou do meu lado, o Espírito Santo de Deus novamente. É o momento. Peço perdão a ele. E eu falei e não consegui pedir perdão a ele. No terceiro dia, eu falei, eu fui disposto. Né? Falei, hoje eu vou pedir perdão a ele. E chegou o horário do almoço, a gente sentou junto. Eu falei para ele, eu preciso falar uma coisa para você. Ele falou, pode falar. Eu falei, eu queria lhe pedir perdão. Ele falou, de quê? Eu falei, você se lembra de um dia assim, assado, quando a gente estudava junto? E eu fiz essa brincadeira, você se recorda disso aí? E ele falou, me recordo, eu lembro. Ele até sorriu um pouquinho. Ele falou, eu me lembro. Eu falei, então, eu queria te pedir perdão por aquele dia lá. Ele falou, mas não precisa. Eu nem me recordava mais. Eu falei, mas eu preciso fazer isso. É um pouquinho fica incomodado. Eu preciso fazer isso aí. Ele falou, tá bom. Se você precisa, vai se sentir melhor, eu te perdoo. Pode ficar em paz que você está perdoado. Pastor Raul tirou um peso das minhas costas. Sim. Porque todas as vezes que eu me lembrava daquilo, sabe aquele negócio que me machucava? Eu falava, mas eu não devia ter feito aquilo. Eu estava no lugar de causador da mágoa. Né? Eu estava do outro lado. Por isso que eu falo para o senhor que eu me identifiquei com esse filme. Sim. Não com a listinha da lista negra, né? Mas eu estava assim ali, vivendo a situação. E eu pude ali entender o que o Espírito Santo queria ali, falando, talvez ele mesmo, ele não falou para mim. Mas se o Espírito Santo de Deus falou comigo, é porque ele não havia se esquecido daquilo lá. Vocês concordam comigo? E aquilo, às vezes, podia trazer algum prejuízo para ele na vida espiritual. E quando eu falei e pedi perdão, mesmo a gente já adulto, eu casado, e ele me perdoou, aquilo foi cura para mim e também para ele. Sim. Isso já aconteceu também situação comigo parecida já também. E quando você tem essa oportunidade assim, é gostoso. Ainda mais assim quando é uma coisa que às vezes tem anos que passou, você revê a pessoa e você fala e dá aquela quebrada daquilo, é muito bom. Já aconteceu comigo já também. Pode falar, irmão. Aconteceu um caso parecido comigo, mas foi o contrário. Pronto. Eu era sempre a vítima. Eu na escola eu já era terrível. Não, eu sempre fui quieto no canto, bem... Só depois do ensino médio que eu passei a ser mais comunicativo e tudo, mas antes eu era bem fechado. E uma vez aprontaram comigo. Sofria muito bullying, Lisandro. O que aconteceu? Oi? Você era o quê? Eu era muito quieto. Ficava quieto no canto só. Sofria muito bullying. Quanto tempo? Sofria muito bullying. Quanto tempo aconteceu? Mas agora eu... você... O que não falava lá, você fala agora. Falo né? agora. No ensino médio eu comecei Glória a Deus por isso. A falar bastante, a me comunicar mais, entendeu? A escrita dessa época ainda era de couro. Não era nem folha de papel, era de couro. Faz tempo isso aí. E uma vez tramaram algumas coisas lá contra mim para realmente, né? E eu sabia quem tinha feito, entendeu? Tinha aprontado. Mas, amém. Mais de 20 anos depois, essa pessoa acabou chegando na minha mão. Né? Estava no PPA, ele chegou na minha mão com ferimento na mão. Olha lá, o irmão está falando que eu sou comunicativo até demais. Só um pouquinho. E como? Por isso que eu estranhei. Eu falei, mas que época foi essa? Aí, a hora que eu estava
fazendo o curativo na mão dele, ele olhou bem na minha cara e falou: quer ver que você vai lembrar agora de tudo que eu fiz pra você no tempo da escola? Lembrou, né? Eu olhei bem para ele e falei assim: não, fica tranquilo, que lá já passou. Falei para ele. Mostrou que agora ter convertido em Jesus e tudo. Já está tudo perdoado. Não me lembro mais daquilo. Falei para ele. Que na hora que eu estava fazendo curativo, ele falou: quer ver? Lembrar agora, você lembrar agora de tudo que eu fiz para você. Eu falei: não, fique em paz, já passou. Isso é Quantas famílias destruídas por uma falta de pedido de perdão? Você vê como a pessoa lembra, né? Né, irmão Lisandro? Sim. Quantas famílias destruídas por por falta, né, de um pedido de perdão? Eu conheço famílias destruídas por causa disso. Irmãos, eu me coloco, eu sou pastor da igreja, sou líder aqui da igreja local de Itapira. A gente tem que reconhecer e pedir perdão. Líderes, nós devemos pedir perdão. Sim. Né? Nós, se o Espírito Santo de Deus mostrar e a gente sentir, eu errei, peça perdão, né, pastor Rui? Sim. Porque a mágoa, ela vai é como um câncer para a alma, né, Lisandro? Sim. Aliás, ela consome a gente por eu dentro. não sei se se foi comprovado isso aí, mas fala que tem câncer, né? Que a mágoa, a angústia, ela pode gerar até câncer, né? Então, não sei dizer assim se tem comprovação isso aí, mas eu já vi casos. Trabalhei muito tempo em hospital psiquiátrico, clínico, e eu já vi casos, sim, da pessoa não ter nada e por causa de uma mágoa acabar se adoecendo mesmo de verdade, né? Entendeu? Eu presenciei. E é uma coisa, é uma brecha muito grande para o inimigo ficar falando no ouvido, né? Sim. E o perdão é algo que, vamos falar assim, é algo muito importante para Deus. Vamos pegar também pela palavra lá também, quando o homem que é descido lá pelo telhado lá, e Jesus vai até ele. Antes de Jesus mandar ele levantar, antes de Jesus curar a deficiência dele, a primeira coisa que Jesus faz é: seus pecados estão perdoados. Tanto que eles vão indagar Jesus, né? Fala assim: mas como assim? Como você está perdoando pecados se só Deus tem o poder de perdoar pecados? E o interessante que você tira daquela passagem lá, que Jesus estava mais preocupado em perdoar os pecados dele do que de primeiro curar a deficiência que ele tinha. Ou seja, para você ver a importância que tem o perdão para Deus. Não só quando Deus nos perdoa dos nossos pecados, tudo, mas a gente sendo a semelhança de Deus. Deus abençoe. Eu costumo dizer, vou fazer aqui uma analogia. O perdão, a mágoa, ela é como a mágoa é uma das raízes negativas que o perdão ele planta na alma, né? Melhor que Pastor, que o rancor planta na alma, não perdão. Perdão é o remédio. Fala. Perdão cortar, é que o pastor Mi está pedindo licença, que ele vai ter que sair, mas ele falou que pode contar e quando precisar ele está à disposição. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor Mi. Vai estar um dia aqui com a gente também. Vamos ter um conhecimento, ter uma palavra tremenda. Deus possa abençoar grandemente a sua vida e toda a sua família também. Amém? Glórias a Deus. Um abraço para o pastor Mi Machado e para toda a sua família, Maline, os filhos, família abençoadíssima. Voltando aqui, a mágoa, o rancor, o irmão Valdo já trabalhou muito com estrutura, né, de ferro, né? E a gente vê quantos a gente olha numa estrutura de aço, né, pastor Raul? Uma ponte, uma estrutura, a gente fala: não, isso aí é inquebrável, isso aí é impossível. E você vê que o ferrugem é uma coisa que ela vai lentamente corroendo até que chega a queda, até que ela toma conta, ela domina e vem a ruína. Sim. A mágoa, o rancor na nossa vida é como uma ferrugem. Às vezes a gente olha assim, ela é inofensiva, deixa aí, é só... Mas se a gente não for lá e arrancar a ferrugem, passar uma tinta, que é o perdão, né? Ou seja, nós arrancamos o ferrugem, a gente perdoa. Depois se passa uma tinta, ou seja, se esquece daquilo lá. Não vai ter mais um dia
se a gente não agir dessa forma, um dia a ruína vem. O senhor concorda comigo? Sim, verdade. Tem até uma parábola, eu acho que está aí para frente, no mesmo capítulo de Mateus 18, onde Jesus fala do credor, né? Que Está aqui um pouquinho para frente. né? Que o seu servo foi lá, ele estava devendo e ele não tinha como pagar ao seu senhor. E o senhor dele perdoou a dívida dele. Só que logo em seguida, um conservo dele também estava devendo para ele. E a hora que ele viu, ele foi cobrar, ele não perdoou. Então nós, os cristãos, nós somos, vamos dizer assim, um centro das atenções. Tem bastante pessoas só esperando a gente errar, fazer alguma coisa para poder apontar. E se a gente, como todos os dias, como o pastor Raul falou no começo aqui, eu também sou assim nas minhas orações, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão a Deus. E tudo, porque eu sei que todos os dias eu estou pecando. E eu creio que Deus me perdoa. Mas como é que Deus vai continuar me perdoando se a hora que alguém me deve alguma coisa e vem me pedir perdão, eu não consigo perdoar? É onde entra aquilo que a gente está falando, né? Eu acho que, às vezes, colocar um pouco no lugar do próximo é isso. E também aquele negócio, né? É o egoísmo, né? Eu tenho direito, eu posso receber perdão, mas eu perdoar, né, pastor Rui? Um pouco de hipocrisia da parte da gente acerca disso, né? Sim. E aí, esse texto aí que o irmão Evaldo citou, e é tremendo, sendo que, vamos falar assim, a primeira pessoa lá que foi perdoada pelo rei lá, vamos falar, estava devendo muito mais do que aquele que estava devendo para ele. Vamos falar assim, a gente também diante de Deus, como que a gente vai manifestar, querer que Cristo se manifeste a gente, vamos falar assim, a graça de Deus se manifesta através da gente, se nós não fazemos a semelhança de Cristo. Ou seja, Deus nos perdoa, vamos ser sinceros, Deus nos perdoou de coisas piores. Nós não merecia nada. O nosso destino era destruição eterna, mas mesmo assim, Deus nos amou e Deus nos perdoou e nos purificou de todo o pecado. Então, quem somos nós para não estar liberando o perdão? Eu sei que às vezes muito pode dizer assim, mas você não sabe o que fulano fez para mim, você não sabe o que ciclano, o que a pessoa fez para mim. Mas, independente disso, a palavra nos ensina. E o que nós já fizemos para Deus? Tanto que nós já erramos, já falhamos e tudo. Então, como que nós vamos chegar naquele dia e falar assim, me perdoa dos meus pecados e tudo, se quando a gente estava aqui, a gente não foi a semelhança de Cristo, não fomos imitadores de Cristo. É tremendo isso, né? E uma coisa, o pastor fala para o povo do canal no YouTube. Sim, vamos aproveitar e tem alguns irmãos que estão com a gente aí. Vocês que estão com a gente, primeiramente, você está no Atos Podcast, que é o podcast cristão favorito, onde aqui nós falamos da palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira descontraída, para atingir qualquer pessoa que possa estar assistindo, não somente cristão, mas qualquer pessoa que simpatize com a fé evangélica, possa ouvir a palavra e possa se identificar. Você que já está nos acompanhando aí, nos ajuda, pois esse é um trabalho que nós começamos, que eu creio que nasceu no coração de Deus, veio no nosso coração e nós idealizamos e começamos esse trabalho. Então, nos ajuda na divulgação, nos ajuda a estar compartilhando, se inscreva lá no nosso canal, que é muito importante. Nós estamos querendo bater a marca dos 1000 inscritos lá no canal, então se inscreva, é IAD, Ágape, Itapira, Atrios Podcast. Não custa nada, vamos falar assim, pessoal, é de graça. É só não cai o dedo se você for lá e clicar lá no botãozinho de se inscrever, ativar os sininhos, compartilhar, falar dessa live, compartilhar com outras pessoas, para que outras almas, outras vidas possam ser edificadas também pela palavra. Então se inscreva lá no nosso canal IAD, Ágape, Itapira, Atrios Podcast. É simples, é só você entrar no nosso canal, clicar no botãozinho lá, se inscrever, você já está inscrito. Amém? Que Deus possa abençoar. Lembrando que quando a gente atingir 1000 inscritos, o pastor Raul vai cantar. Tem isso. Não, mas não lembro isso aí não, porque senão... Mas já tem gente subindo a hashtag aqui. Hashtag canta pastor Raul, não tem jeito. Vou cantar um corinho. Vocês que ainda não curtiram, não se inscreveram, né? Sim. Se inscrevam no canal, vocês não sabem que estão perdendo esse talento aqui. Não. Lá tem outros vídeos também, você pode estar acompanhando desde o primeiro programa do Atos, vai estar lá no canal. E posteriormente nós vamos estar postando mais vídeos. Nós temos projeto para estar fazendo outros formatos de vídeos também, para estar edificando várias pessoas aí. E se você for inscrito, você vai poder desfrutar de todo esse conteúdo que veio da parte de Deus. A nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Ágape,
ela tem por sede ali em Mogi Guaçu, né? Nossa sede está localizada ali em Mogi Guaçu, Avenida Mojimirim, número 1400. Nosso pastor presidente, é o pastor Nicelso Ribeiro de Paiva e a pastora Ângela Maria Nora. Irmãos, nós temos os trabalhos aqui. A nossa igreja aqui em Itapira está na Avenida Brasil, número 1215. Amanhã temos oração. Quinta-feira temos Quinta da Vitória. Aliás, quem que vai estar aqui mesmo? Eu vi aqui. Deixa eu só ver aqui, peraí. O nome do pregador que vai estar aqui na quinta-feira é Cristiano Felício. O irmão Cristiano Felício, lá de Mogi, né? Bênção de Deus, homem muito usado por Deus. E você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco nesse grande culto que vai ser bênção. Deus tem uma palavra para a tua vida, para a tua família. Amém? Muitos já viram muitos meios de formas de evangelização, né, pastor Rui? Uhum. Forma de anunciar as boas novas, o evangelho. Temos, muitas pessoas têm a televisão, tem a visão do culto ar livre, entregar os panfletinhos na rua. E lembrando que todas são válidas. Né? Sim, com certeza, todas são válidas. Mas nós estamos nesse projeto aqui, e essa aqui é a nossa forma de estar divulgando. A nossa contribuição, né? Pro reino, né? A nossa contribuição pro reino. Então eu quero convidar vocês a estar nos ajudando nesse projeto, a compartilhar, a curtir e se inscrever no canal, para que vidas sejam alcançadas. Nós já estamos partindo para a reta final, né? Sim. E uma coisa, agora vamos entrar aqui num tema assim, numa questão aqui. É uma coisa muito difícil, que vocês talvez já passaram por isso. Todos nós erramos. Sim. Isso é fato, né? Mas vocês sabem que eu já conheci pessoas que têm... Deus perdoa, Deus é perdoador. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfema contra o Espírito Santo, né? No mais, tem perdão, né? Mas tem pessoas que não conseguem se perdoar. Sim, tem né? muito isso. Tem pessoas que ela não consegue se perdoar. Ela vive se martirizando, né? Ela está na igreja, ela já ouviu que Deus perdoa ela, que Jesus já perdoou, Jesus já transformou a vida dela, mas todas as vezes que ela se lembra de algo, aquilo ainda sangra, aquela ferida ainda sangra, né? Você precisa se perdoar. Deus, Jesus, já te perdoou. A partir do momento que nós pedimos perdão, com arrependimento verdadeiro, sincero, e não tornamos a praticar o erro, o pecado, nós recebemos perdão. Né, pastor Sim, Romero? com certeza. Isso, e é uma coisa que incomoda. Eu falo particularmente, eu já passei por isso já também. Essa questão de nem você falou, nós somos falhos, somos fracos, pecadores. Eu já passei por isso, assim, de talvez eu ficar com alguma coisa que nem assim, a gente pede perdão para Deus e a gente sabe que Deus perdoa. Mas você ficar por muito tempo aquilo lá, ainda que vamos falar aquela ferida que remoendo, né? Que não cicatriza. Na verdade, que não cicatriza porque você não deixa cicatrizar. Porque vamos falar assim, porque Jesus já veio, já perdoou e já passou o bálsamo. Eu acho que às vezes é a gente que sempre gosta de ficar cutucando, vamos falar assim, às vezes voltando, trazendo à memória isso e tudo. E é que nem o pastor falou, Deus é fiel para nos perdoar. Quando verdadeiramente nós nos arrependemos, porque o arrependimento, vamos falar assim, se trata de uma conversão, uma mudança de rumo. Se eu me arrependi daquilo que eu fiz e eu procuro não fazer mais aquilo. Esse é o arrependimento genuíno, que aquilo provoca mudança de direção na nossa vida. Só que quando nós somos perdoados por Deus, é que nem o pastor falou, nós fomos perdoados. Aí essas coisas é deixar para trás, Sim. não voltar à tona. Porque Deus, ele não lembra, né, pastor? Sim. Ele não se lembra. A palavra fala isso. Deus, ele é o perdão. Deus, ele perdoa e o perdão dele é perfeito. Às vezes é como a gente explicou aqui, a gente perdoa, mas fica que, né, a gente coloca condições, né? Perdoa, mas assim tem que ser... enfim, mas com Jesus é diferente. Jesus nos perdoa, realmente ele nos perdoa e o perdão dele é pleno. Né? Estamos aí
partindo para os Final, né? minutos finais aí. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram, que ficaram até agora conosco, né? Muito obrigado a todos. Pode falar, pastor. Glória a Deus, amém. Eu achei que o senhor ia falar, mas é que tá tão gostoso o papo, assim, quando a gente fala da palavra, fala dessas coisas assim, que se deixar a gente vai longe, mas nosso tempo já está esgotando também. Eu quero agradecer também a cada um dos irmãos que nos acompanharam ao vivo aqui, que vão estar nos acompanhando também posteriormente, quando o vídeo estiver no nosso canal do YouTube. E uma coisa que só para a gente frisar bem esse tema, para a gente finalizar, essa questão do perdão, é isso: experimenta liberar o perdão, experimenta receber também o perdão. Vamos falar assim, por mais que às vezes a pessoa ainda não pediu, mas deixa que Deus trabalhe no coração dela. Mas quando você já libera o perdão, quando você se dispõe a pedir perdão também para outras pessoas, você vai ver o benefício que isso traz para a sua vida, para a sua alma. Você vai ver o peso que é tirado e a limpeza que é proporcionada dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, não espera ser tarde demais para pedir perdão. Não espera ser tarde demais para liberar o perdão. Talvez você que está vendo essa live agora tem algum assuntinho ainda que está te incomodando. Talvez o Espírito Santo está nesse momento te falando que tem alguma coisa que você precisa falar, alguma coisa que você precisa acertar. Aproveita, não espera ser tarde demais. Porque às vezes é a chance que Deus está nos dando de acertar aquilo que precisa ser acertado, mas que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que nos acompanharam. E só lembrando, e não se esqueça de nos ajudar, nos dar um apoio nesse trabalho, para que nós possamos sempre, que toda segunda-feira, estar continuando com esse projeto, sempre trazendo a palavra de Deus aqui no Atrios, sempre uma palavra para edificar, de uma maneira simples, de uma maneira descontraída, falando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, né? Eu agradeço também aos meus irmãos, nosso pastor, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Perdoa. Esse sotaque mineiro é show de bola. Né? Perdoa. Eu te perdoo, Luiz. O perdão, ele é o antídoto, né? Para a cura de muitas enfermidades da tua alma. Talvez você não está conseguindo caminhar devido à mágoa, alguma coisa que está te segurando. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Jesus, ele só trabalha, ele só faz algo na nossa vida quando nós permitimos. E ele quer trabalhar na tua vida, ele quer mudar a tua história. Aqui quem está falando com vocês é uma pessoa, como o pastor Raul. Eu me encaixo naquele um que a dívida era maior, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu falo para vocês que eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não estar aqui. Mas eu estou aqui falando para você que está ouvindo, que está acompanhando essa programação, que o nosso Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta, ele batiza com o Espírito Santo e ele vai voltar a buscar a sua igreja. Glória a Deus. Você vai nos levar para morar no céu, né? E para Deus nada é impossível. Jesus mudou minha vida, pastor Raul. Sim. E tem muitas mães, muitos pais que às vezes estão desesperados aí, que vão estar assistindo essa programação. Creia que Deus não te esqueceu. Você e a sua família não é um projeto falido, não é um projeto esquecido. Deus jamais tirou os seus olhos de cima do seu lar. Ele te ama de uma forma incondicional. Jesus te ama de uma forma incondicional. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pastor Raul, o senhor é um milagre? Eu sou um milagre. Se nós estamos de pé, é por causa do milagre de Deus, né? Irmão Evaldo, o senhor é um milagre. Elisana, você também é um milagre, né? Vamos encorajar as pessoas hoje a voltar para a casa do papai, como um filho pródigo. Né, pastor Raul? Jesus está de braços abertos, né? Está de braços abertos. Independente do que passou, independente daquilo que fez você afastar, Jesus é que nem, vamos falar, é a figura do pai que está sempre esperando. E quando o filho decide voltar,
Ele vai te receber de braços abertos. Ele não quer saber por onde você andou, não quer saber aquilo que você fez. Ele quer saber de você de volta na casa dele. E tem uma coisa muito interessante nessa história, onde o irmão Lisandro pregou, foi coisa tremenda, ele ministrou. Uma coisa interessante, o irmão Evaldo, que quando ele chegou ali, que o pai o abraçou, já havia perdoado, né? Ele não perguntou aonde ele estava, Não perguntou. o que ele tinha feito, com quem ele tinha gastado dinheiro. Ele não perguntou nada, ele apenas abraçou e recebeu o filho dele de volta. Jesus é como esse pai aqui, que ele está te esperando de volta para a casa dele. Eu tenho a solução para o teu problema. E essa solução é garantida. Você está desesperado, você está preocupado, você está desacreditado, você acha que não tem mais jeito, que a sua família se acabou, que você não vai conseguir se libertar dos vícios, que você não vai dar a volta por cima, que Jesus lhe esqueceu, que você está esquecido, que ninguém te ama, você está só. Não. Isso é conversa do inimigo para te enganar. Jesus te ama, ele tem uma obra na tua vida. Ele morreu na cruz também por tua causa. Do mesmo jeito que Jesus me ama, Jesus ama a todos nós que estamos aqui, ele te ama e ele tem um projeto para a tua vida. Ele tem um projeto para a tua casa. E eu sei, pastor, eu estou sentindo que Deus está visitando pessoas eu hoje. Creio. Logo Jesus depois, está visitando pessoas. Vamos até depois fazer uma oração, né, pastor? Porque eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas por essa palavra, vão ser alcançadas por essa live. Depois, antes de nós encerrar, vamos fazer uma oração para que Deus venha trazer de volta. Glória a Deus. A irmã Edna, né? Ela está dizendo que ela precisa de força para voltar para a casa do Pai. Sim. Vamos estar orando. Glória a Deus. E Deus é Vamos essa estar força. orando que é o socorro bem presente. Você pode ter certeza que o papai está te esperando, viu? E você sinta o abraço do Espírito Santo aí na sua casa, onde quer que você esteja, né? Você pode ter certeza que você vai voltar em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Mandar um abraço também para o presbítero Eduardo, lá da nossa sede também, está nos acompanhando aqui também, presbítero Eduardo. Que Deus possa abençoar também a sua vida também, grande homem de Deus. Aleluias. Elisandro, suas considerações finais. Minhas considerações finais. Glória a Deus, né? É como o pastor Raul falou, né? Quando a gente está falando de Deus, a hora passa tão rápido, né? Parece que... E é muito bom. É muito bom estar na presença do Senhor, ouvir sobre o Senhor. E muitas vezes a gente acha que a nossa vida, né? A nossa vida em si, como o pastor falou sobre a questão do auto-perdão. Muitas vezes a gente acha que a gente só tem que liberar o perdão ou pedir perdão, né? Liberar o perdão para alguém ou pedir perdão para alguém. Mas é muito importante também se auto-perdoar. Isso aí é o centro. Não é verdade? Sim, verdade. Isso é... Porque assim, não é como chegar numa pessoa e pedir perdão para ela por algo que você fez para ela. Ou perdoar alguém que te pediu perdão. É você mesmo se auto-perdoar. Isso é muito difícil. Né? Sim. Isso é muito difícil. Isso é muito mais complicado. Mas muitas vezes, pastor, as pessoas se afastam da casa de Deus por causa disso, da presença Não do se Senhor. acham dignas do perdão. Exatamente, não se acham dignas do perdão. Outra coisa que o irmão Elisandro disse aí, vamos abrir um parênteses. Nenhum de nós somos dignos, né? Ou merecemos. Não. Mas isso chama-se graça. É o que a gente está falando, né? O perdão, vamos falar assim, Deus nos perdoa, não é porque nós merecemos, porque nós somos bonzinhos e tudo. Não merecemos. O exemplo que a gente deu de Jesus na cruz, Sim. né? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes não é por merecimento, porque nós somos bonzinhos. Tudo o perdão de Deus é liberado de forma... E Ele conhece as nossas limitações, né? Sim. E sabe que a gente erra, nós somos limitados, mas quando somos tocados, nos arrependemos, é só pedir perdão de coração, se arrependendo,
que Ele Ele está é pronto fiel, para né? nos perdoar. Ele é né? fiel para nos perdoar. É pela graça, né? Glória a Deus. Amém, pastor? Vamos, nosso tempo já foi fazer uma oração, né? Vamos. O Vou mandar um irmão abraço aqui. Eovaldo, diácono Eovaldo, Enquanto diga eu volto, algo. só mandar um abraço. Traz também, uma irmão da- palavra agora impactante para quem está nos ouvindo. Só segura, só um minutinho, só mandar um abraço também pro nosso irmão Daimo lá também. Nosso irmão Denis também, a sua esposa Andressa também. São bênçãos de Deus, que Deus possa abençoar também a vida dos nossos irmãos lá da Igreja Metodista Ortodoxa, AIMO. Pode falar, reverendo. Pode dar. Eu gostaria de mandar um abraço também para nossa irmã Cláudia e o seu esposo Sandro, que eles estão nos assistindo. Eu vi que estava lá em Abraço. cima o nome deles. E o que eles terminaram de falar aqui, que o Elisandro também falou, de auto se perdoar, a gente sabe que a nossa luta constantemente também é contra a nossa carne, né? É o espírito contra a carne. Isso eu não me recordo direito, mas eu acho que está lá em Salmo 42, versículo 11, quando o salmista fala: ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, né? A alma dele, mas estava tão aflita que a carne dele nessa hora se voltou mais para Deus do que o próprio a alma dele. A carne dele estava mais voltada para Deus. Quando ele fala: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Ele fala: espera em Deus. Espera em ainda eu Deus, louvarei. pois eu ainda te louvarei. Quer dizer, a gente sabe que os nossos pecados é através da nossa carne que a gente peca. O espírito não. Mas isso é tremendo. Eu lembrei a hora que o nosso irmão Elisandro estava falando, porque o que faz a gente pecar é a nossa carne. Então, quando eu não consigo me perdoar, não é a minha alma, não é o meu espírito, é a minha carne. Então, se eu der um pouquinho mais de ouvido para a minha alma, para o meu espírito, que ele não quer pecar, é uma luta constante entre o espírito e a carne, eu vou conseguir me perdoar. É a palavra que eu deixo. Porque eu creio também que tem bastante pessoas assim, que não conseguem se perdoar. Tem até receio de voltar para os caminhos do Senhor por causa disso. Porque não se acha digno, né? Né? Tem pessoas que falam: o que eu vou falar? Eu não sou digno. Não, você, meu irmão. A graça do Senhor Jesus, ela nos cobre. Né? Ela nos cobre de tudo isso. Sim. Volta para os caminhos do Senhor. Aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Dê uma chance para Jesus mudar a sua vida. Porque ele mudou a nossa. Porque Ele mudou a nossa. Glórias a Deus. Hein? Se deixar, a gente vai indo embora, pessoal. O assunto aqui é vasto, É né? tremendo, é gostoso falar de Jesus, mas nossas horas já estão bem avançadas, né? Vamos fazer uma oração, pastor? Vamos. Fazer uma oração para que Deus venha abençoar cada um que esteja nos acompanhando. E independente da circunstância que você esteja passando, ou que você passou, essa palavra que fica, né? Jesus ama Deixa a sua aí o vida. seu pedido de oração, Ele né, quer. pastor? Sim, Deixa aí o seu pode pedido de deixar marcar aí oração. pedido de oração, que não só aqui na live, mas depois, posteriormente, também nós vamos estar orando pela sua vida. E eu creio que aquilo que, a força que você precisa, que você necessita, eu creio que o Espírito Santo está te visitando nesse momento e vai te dar a força necessária para você voltar para a casa do Pai. Amém? Amém. Você quer fazer a oração, pastor? Pode fazer, meu nome. Amém. Então convido você, onde quer que você Nós vamos estar aqui, esteja em concordância com a sua oração. Glória a Deus. Onde quer que você esteja aí, quero que você, se puder fechar os olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai estar entrando no seu lar, vai estar entrando na sua casa nesse momento e vai nos estar dando graça. Amém? Senhor meu Deus e Santíssimo Pai, Senhor, nós te damos graças. Nós te agradecemos, Senhor, por essa honra, por esse privilégio de poder estar aqui falando da Tua palavra, falando do Teu nome, ó Pai. Senhor, num tema tão importante, ó Pai, que é sobre o perdão, Senhor. E nós sabemos que o Senhor nos ensinou tanto sobre isso, ó Pai, da importância de nós liberarmos o perdão uns para os outros, ó Pai, e da forma tremenda e maravilhosa que o Senhor nos perdoa de todos os pecados, de todas as falhas, ó Pai. Senhor, eu tenho certeza, ó Pai, que pessoas estão assistindo e irão assistir, Senhor, esse vídeo, ó Pai.
E que nesse momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa ir de encontro, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa entrar em lares e possa, Pai, trazer a paz, trazer, Senhor, aquilo que eles necessitam, ó Pai. Senhor, entra com providência, visita, Senhor, essas almas que têm necessidade de Ti, Pai. E que eles possam, Senhor, ver a graça salvadora do Senhor. Que eles possam ver o Teu amor e o Teu perdão, Senhor, e a Tua misericórdia para com as nossas vidas. E que vidas possam ser alcançadas, ó Pai. Que eles possam ter a força necessária para perdoar e para serem perdoados pelo Senhor e para se perdoar e estar voltando, Senhor, aqueles que estejam afastados para a Tua presença, Pai. Nós Te damos graças, continua nos dando força. Não há parte de nós o Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que amanhã temos oração. Quinta-feira temos a Quinta da Vitória, né? Pastor Cristiano Felício de Mujimirim. Creio que é o filho dele que vai estar louvando. Sim. Bênção de Deus. Domingo de manhã temos Escola Bíblica Dominical. Vai ser encerramento, né? A última lição da Escola Bíblica Dominical, né? Foi bênção, né? Foi bênção, uma lição tremenda, né? Os valores do reino de Deus. E à noite temos um grande culto. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E esse foi mais um Atrios Podcast. É o seu podcast cristão favorito. E não se esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E que a paz do Senhor possa ser convosco.